Vou para cá? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 19. Evangelho segundo João, capítulo 19. Vamos estar lendo do versículo 31 ao 33. Aleluia, Deus. Eu creio que todos nós estamos enganjados nesse período de morte, né? Amém? Amém. Então todos nós estamos no mesmo barco, caminhando para matar a nossa carne, para aniquilar o nosso eu, para que Cristo apareça em nossas vidas, amém? Se você ainda não está, eu te encorajo a entrar nessa guerra de estarmos morrendo a cada dia, né? Através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra. E o Senhor vai começar a nos mostrar as coisas grandes no nosso meio, amém? Em Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 31, diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Amém? Você pode dizer comigo? Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais uma noite na tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, a palavra é sua, o mover é seu. Continua, Senhor, nos guiando nesse caminho, Senhor, a nossa crucificação, a nossa morte, Pai. Para que não vivamos mais nós, mas o Senhor viva em nós, Pai. Para que nós, Senhor, a nossa carne não venha impedir o seu poder, a sua glória, a sua manifestação nas nossas vidas e no meio da tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa caminhada e capacita-nos assim como o Senhor estava com Jesus, como Deus estava com Jesus ali, capacitando ele para enfrentar aquele período de morte, Senhor. Porque nós sabemos que após a morte, Senhor, ele foi ressuscitado, Senhor, e recebido em grande glória, Senhor, nos céus, devolvido ali toda a honra, toda a glória, toda a majestade a Jesus, Pai. Mas nós estamos nesse período de morte, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Espírito Santo, caminhando nesse período de morte, Senhor, aonde o nosso eu precisa morrer e diminuir, Senhor. Então nos ensina, nos ajuda, caminha conosco, dá-nos os passos que precisamos tomar, Senhor, para que nós possamos cumprir esse chamado do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Antes de nós entrarmos nesse texto que eu li, eu queria fazer uma pequena introdução, porque nós temos clamado a Deus, né? O pastor Daniel tem falado muito sobre venha o teu reino e seja feita a sua vontade, né? Eu não sei se você também tem clamado como eu, né? Como seja feita a sua vontade. E eu queria me focar nesse feita. Porque quando nós dizemos, venha o teu reino e seja feita a sua vontade,
O que é seja feita a sua vontade? A não ser que seja estabelecida a sua vontade sobre a minha vida. E o que é ser estabelecido algo sobre alguém? Alguém pode me dizer? O que quando está estabelecido algo sobre você? Foi determinado algo sobre você. Foi decretado algo sobre a sua vida. Ou seja, determinada a vontade do Senhor em todas as nossas áreas, situações na nossa vida. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,10 que venha o teu reino e seja feita, seja concretizada, seja estabelecida, seja determinada a sua vontade sobre a minha vida. Só que muitas das vezes essa vontade do Senhor não é tão agradável a nós. Essa vontade do Senhor, ela pode ser como esse período que nós estamos passando. Um período de diminuirmos para que Ele venha crescer. De nos entregarmos a um período de morte para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A nos entregarmos numa caminhada onde Ele vai revelar quem nós somos e o quanto Ele não gosta de muitas coisas que estão em nós que precisam morrer na nossa vida. Quando é estabelecida a vontade, quando é determinada a vontade do Senhor, quando nós declaramos, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, sabe o que você está declarando? Você está declarando algo que vai ser estabelecido, então não vai se mover e nem se alterar conforme as circunstâncias. Ei, quando o Senhor estabelece algo, ela não vai mudar conforme os seus sentimentos. Se nós estamos clamando, venha o teu reino e seja estabelecida a sua vontade, ei, se estiver doendo, a vontade vai ser continuando sendo feita. Se estiver doendo, se você estiver gemendo, a vontade foi estabelecida. E quando ela é estabelecida, algo estabelecido, ele é firme, estável e fixo. Ele não altera e não muda. Então a mesma pergunta que o Espírito Santo fez para mim, eu faço para você. Quando você está declarando, venha o meu reino, seja feita a minha vontade, você tem consciência de que está sendo estabelecida a minha vontade? E que isso quer dizer que são caminhos, às vezes, de espinhos, às vezes vão ter pedregulhos no caminho, às vezes vai levar um pouquinho da sua dor, um pouquinho do seu choro, um pouquinho da sua lágrima. Você tem certeza de quando você diz, venha o teu reino? Porque quando nós falamos de reino, nós estamos... Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando falamos de reino? Quem pode dizer? Majestade, né? Glória, céu, coisas inefáveis, como diz Paulo. Sim, isso faz parte do reino. Mas para o reino chegar, tem que ser feita o quê? A vontade do Senhor. E só há uma maneira, como o pastor tem sido guiado pelo Espírito Santo, de nós deixarmos que a vontade do Senhor seja feita. E qual é? Morrendo. Não tem como a vontade do Senhor ser estabelecida nas nossas vidas se o nosso eu estiver ali dando algumas opiniões, se os nossos achismos ainda estiverem ali, se os nossas experiências passadas estiverem ali na frente. Não tem como ser estabelecida o reino, não tem como chegar ao reino do Senhor se nós não estabelecemos a vontade do Senhor e a vontade dele para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida neste momento. É uma vontade de morre, desce, diminui, abaixa um pouquinho, porque agora é hora de você estar debaixo da minha vontade. Jesus estava e se submeteu à vontade do Pai. A vontade do Pai não era somente que Jesus fosse morto na cruz, sofresse uma morte horrenda, que era considerada uma das mortes mais horríveis, a morte de cruz. Quando você estuda a morte de cruz, os castigos que eram impostos antes, tudo aquilo que Jesus passou,
Nosso Deus permitiu ele passar, mas porque ele sabia que se ele cumprisse esse chamado de morte, ele venceria. E da mesma maneira é isso que o Senhor está falando conosco. A minha vontade vai ser estabelecida, mas você está pronto para ela? Você está pronto para essa vontade do Senhor ser estabelecida na sua vida? Você está pronto para essa vontade ser estabelecida? Confiando que eu sei que é um período difícil, eu sei que é um período de humilhação, eu sei que é um período de descer, mas eu confio no reino do Senhor que está chegando sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre esta igreja. Quem crê nisso nesta noite? Você crê que quando nós estamos aqui juntos, morrendo juntos, num só propósito, eu creio que o Senhor tem se alegrado tanto com isso, porque não é só o líder, é toda a igreja se unindo num propósito de morrer diante da presença do Senhor. Para o quê? Para a vontade do Senhor ser feita. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que a vontade dele é o quê? Perfeita, boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a vontade do nosso Deus? Qual é a vontade principal do nosso Deus na palavra dele? Ele tem muitas coisas que ele deseja que nós sejamos. Mas se você puder abrir comigo em João 17, 22. Evangelho segundo João, capítulo 17. Só voltar algumas páginas ali. Versículo 22. A palavra do Senhor diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Esse é Jesus dizendo que a nossa vontade, a vontade de Deus, a vontade de Jesus é para que nós nos tornemos um com Ele. Um com Jesus. Já imaginou isso? Se tornar um com Jesus? Mas eu não consigo me tornar um com Ele na carne, somente no Espírito. É impossível nós nos tornarmos um com Jesus se a nossa abençoada carne ainda estiver viva. E essa é a vontade do Senhor. Porque se a minha carne não for aniquilada todos os dias, ela vai dar um jeitinho de me impedir de me tornar um com Jesus. Lá em Gálatas 5,17, não precisa abrir, eu vou só citar. A palavra de Deus diz que a luta é da carne contra o Espírito. A vontade do Senhor é que nós venhamos a experimentar a presença dele tão grandemente nas nossas vidas, até que nós venhamos a declarar como Paulo declarou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a vontade de Deus para nós, os servos dele. Que nós venhamos experimentar Jesus num nível de que eu possa dizer: já não vive mais eu, mas Cristo está vivendo em mim. Ele está atuando nas áreas da minha vida. Ele está movendo nas áreas da minha vida. É Ele quem está respondendo, não sou eu. É Ele quem está fazendo, não sou eu. É Ele quem está operando, não sou eu. É essa a vontade do nosso Deus, que nós sejamos um com Jesus. Mas é impossível ser um com Jesus se a carne estiver no caminho. E é por isso que eu creio que nós precisamos crer, como diz o pastor Daniel tem pregado tanto, que nós precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu creio que se nós buscarmos e nós aniquilarmos a nossa carne verdadeiramente, se nós operarmos no Espírito e não na carne, porque quanto mais a carne estiver morta, mais o meu Espírito será vivificado. E quanto mais o meu Espírito estiver vivificado, mais o que eu tenho em mim? Mais de Jesus em mim. E eu creio que nós vamos chegar lá. Você precisa crer que você vai chegar lá. Você precisa crer que está valendo a pena.
E eu vim aqui para dizer que o Senhor disse para mim, está valendo a pena. Está valendo a pena cada jejum. Está valendo a pena cada oração. Está valendo a pena cada oferta. Está valendo a pena porque você está sendo feita um comigo. Vocês estão sendo feitos um comigo. E quando vocês estiverem um comigo, debaixo nele campo, o reino virá, a glória virá, a presença inundará as nossas vidas e nós nunca mais seremos os mesmos. Você crê que você nunca mais vai ser o mesmo? Você precisa crer nisso. E hoje eu vim aqui para dizer, você precisa crer que você não vai ser mais o mesmo. As mesmas lutas, as mesmas guerras, os mesmos problemas. Não, o Senhor disse não. Está morrendo. E quando morre, é para permanecer morto. E aí, porque por causa daí, quando você passa, eu já estou adiantando aqui isso tudo, mas quando você passa pelo processo da morte, presta atenção. Quando a gente passa pelo processo da morte, que eu não sei qual é o tempo para cada um de nós, o Senhor, o Espírito Santo vai te guiar. Qual é o período da sua morte? Se é os 40 dias que foi estabelecido, ou se você vai fazer mais 40 dias, só Deus sabe e pode te falar. Mas o que eu posso te dizer através do Espírito Santo de Deus é que há um período sim de morte, mas também há um período que ele virá com a glória dele. E porque quando morrer de vez, quando tiver aniquilado de vez, quando tiver mortinho, aniquilado, aí a glória virá e você vai ser muito mais fácil permanecer morto. O caminho para a morte é muito difícil, mas porque o reino do Senhor vem, a glória do Senhor vem, o se manter morto se torna mais fácil. Sabe por quê? Porque nós já não vamos estar vivendo no mesmo nível, nós vamos estar vivendo em outro nível, o nível de glória, o nível de sobrenatural, o nível de milagre, o nível que vão entrar pessoas aqui paralíticas e elas serão curadas, vão entrar aqui endemoniados, ninguém vai precisar pôr a mão, porque a atmosfera do Senhor, a presença do Senhor vai ser tão grande que o demônio vai bater e retirar. Você crê nisso? É para isso que eu e você estamos morrendo. A minha pergunta é: por que você está se matando? Por que você está morrendo? É para que a vontade do Senhor seja feita, só por causa disso. Ei, não é para todo mundo te amar depois não, para você ser a melhor pessoa do mundo. Todo mundo vai me amar agora, porque tudo que era ruim morreu. Não. É para que a vontade do Senhor seja feita. Porque quando você clamou, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Ele diz, ok, então eu vou estabelecer a minha vontade sobre a sua vida. Eu vou estabelecer a minha vontade sobre a sua casa. Ei, o Senhor falou assim, eu estou estabelecendo a minha vontade sobre a Betesda. Ah, Betesda, agora é o tempo de morte. Agora é o tempo de se humilhar. Agora é o tempo de deixar tudo que você achou que era o certo e se entregar ao Espírito Santo. Agora é o tempo, mas por quê? Porque eu vou fazer um com vocês, e quando eu fizer um com vocês, ei, não há como não ter sobrenatural no nosso meio. Quantos aqui ouviram falar dos avivamentos que aconteceram? Grandes avivamentos aconteceram na terra. E quantos de vocês anseiam fazer parte de um? Pode erguer sua mão. Você anseia? Porque está prestes a vir um grande avivamento. Está prestes a acontecer um grande avivamento. E você precisa crer que essa morte não é para agradar pastor Daniel, não. Essa morte não é só para seguir uma linha que foi imposta sobre nós. Essa morte é para que eu seja feita um com ele. Para que a glória dele chegue. Porque eu vou viver debaixo da glória. Meu Deus! Meu sonho desde 12 anos de idade é ver paralíticos andar, é ver cego ver, sabe, ver na sua frente, se não alguém contar, é você participar disso. E eu sinto no meu espírito que tá chegando a hora, morre mais um pouquinho, se entrega mais um pouquinho, se faz mais um com ele, mais um pouquinho. Ei, ele está nos chamando para esse período, para a glória dele, aleluias, para o nome dele ser glorificado.
Quanto mais a carne morrer, mais do Espírito vamos ter. E muito mais vamos nos tornar um com Jesus. Aleluias. Caramaixe nele canto. E eu preciso falar algo que o Senhor falou comigo. Que o processo para nós matarmos a carne, como eu estava falando, é mas mantê-la morta, o Senhor estava falando comigo, é um estilo de vida. Nós estamos passando por um processo de morte, porque nós decidimos nos render totalmente à vontade de Deus. Porém, depois do processo de morte, o Senhor estava falando, ei, eu quero um estilo de vida. E esse estilo de vida é mantendo a minha carne morta. E como que eu posso fazer isso? Vai comigo em Gálatas. Gálatas 2. (19 e 20). Amém? Porque eu, Paulo dizendo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em qual área da sua vida você já poderia declarar, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim? Ou vou fazer uma pergunta mais interessante. Qual área eu nem posso, nem sonhar em dizer, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim? Que áreas das nossas vidas nós ainda não chegamos nesse estilo de vida? Né? É nítido que nós estamos passando por um período de morte, é nítido que tem várias coisas, não sei se você fez a sua lista, mas se você fez, a gente acaba se assustando com quantas coisas que já eram para estar mortas e ainda continuam vivas. E o Espírito Santo, ele quer nos ajudar a matar de uma forma, aniquilar, para que eu tenha um estilo de vida como Paulo teve. Que Paulo ousou a dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, que área da sua vida você pode declarar isso? E que área da sua vida você não pode declarar isso? Porque ainda quem está comandando aquela área, ainda quem está vivendo aquela área, somos nós. Ainda quem está comandando aquele pensamento, ainda quem está comandando aquela situação, não é Cristo, sou eu. Porque uma vez que Cristo vive em mim e eu já não vivo mais, porque eu estou morto, quem está respondendo? Sou eu ou é Cristo? Vem cá, irmã Jean. Fica na minha frente aqui. Vira para a igreja. Eu quero que você imagine que a Jean agora é Cristo. Tá?
E quando eu estou declarando, quando Paulo declara, já não vive mais eu, quando ele fala assim, eu não vivo mais, ele está querendo dizer o quê? Eu já não apareço mais na área. Eu já não dou opinião mais na área. Eu já não imponho mais nada na área. Eu já não faço mais o que eu quero, porque Cristo é quem está vivendo em mim. Ei, quando eu falo Cristo, já não vivo mais eu, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou eu desapareço. E agora quem está aparecendo é quem? Porque quem está vivendo em mim agora? Então se Cristo quiser andar, anda, irmão. Cristo é que está comandando a minha vida. Eu não apareço mais. Ei, se alguém vir ofender, está ofendendo a mim? Não, sabe por quê? Eu tô mortinha, eu já não vivo mais. Ele tá ofendendo, sabe quem? Quem tá vivendo em mim, quem tá na minha frente, porque eu desapareci, porque Cristo é que tá aparecendo agora. E sabe por que a ofensa não dói mais? Porque eu já não vivo. Quem tá vivendo em mim é Cristo. E Cristo não se ofende mais. Porque ele já foi, aniquilou naquela cruz todas as coisas. Ele já venceu. Ei, meu Deus, se tem alguma coisa que você não venceu ainda, se esconde atrás de Cristo, porque naquela cruz ele venceu, naquela cruz ele venceu, naquela cruz ele venceu. Ele não está pedindo para você vencer sozinho, ele está falando, ei, morre, porque se você morrer, você vai desaparecer. E aí não aparece mais você, aparece quem? Tanto para me defender, quanto para lutar por mim. Ei, eu já morri. Quem vai lutar por mim é Cristo. Quem vai me guerrear por mim é Cristo. Quem vai me justificar é Cristo. Quem vai enfrentar as minhas lutas é Cristo. Quem vai arrancar o mal é Cristo. Obrigada, irmã Jean. Como eu quero. Meu Deus, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Ó Espírito Santo, como eu anseio um dia dizer, já não vivo mais eu, na totalidade vive Cristo em mim. Meu Deus, pede ao Espírito Santo me ajuda, nos ajuda a morrer para desaparecermos, para Cristo viver em nós, para Cristo comandar a nossa vida, para Cristo nos defender. Meu Deus, eu entrego as áreas, entrega para Ele neste momento, as áreas ainda que a Cristo não está lá ainda, mas é você quem está vivendo. Que áreas são essas que é você que está lá ainda? Não é Cristo que está lá vivendo, é você. Oh Espírito Santo, a igreja entrega diante do Senhor as áreas que nós não podemos dizer que o Senhor vive em nós, porque nós estamos vivinhos naquela área, vivinho. Ah, meu Deus, mas Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, porque nós queremos dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo, Ele é quem vive em mim, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. E nesse caminho de morte, nós sabemos que, como diz Paulo no texto que nós lemos, já estou crucificado com Cristo. E aonde que onde Jesus foi crucificado? Na cruz. E Paulo entende que a gente precisa colocar nossa carne lá na cruz. Nós precisamos colocar a nossa carne lá na cruz. E agora eu volto para o texto que eu li em primeiro lugar, que foi João 19. E algo que o Espírito Santo quer ministrar sobre nossas vidas nessa noite. Porque o Espírito Santo está dizendo, vamos checar essa morte em Cristo Jesus. Vamos checar ela. Vamos checar se o que eu acho que está morto realmente morreu. Vamos checar se eu estou direitinho. Se já morreu e eu ainda estou lutando lá para que morra e já está morto. Como que eu sei que já morreu essa área? Como que eu sei que lá na minha listinha eu posso, em nome do Senhor Jesus, com a minha lista lá, ó, sabe Deus quantos tem? Chegar e falar que está morto, está morto, está morto, está morto.
E o Senhor Espírito Santo estava dizendo, vamos checar essa morte, porque você está no processo. E aí eu quero mais um período agora. Eu quero mais um período por quê? Porque nós precisamos checar essa lista. E esse texto que nós lemos, eu queria falar porque naquela época, quando havia a crucificação, havia um tempo determinado para eles ficarem na cruz. E como era sexta-feira, quando Jesus morreu, eles não poderiam deixar Jesus a passar de um certo horário, das 3 da tarde, das 6 da tarde, porque começaria o sábado, o dia de descanso. Então eles chegam para Pilatos e falam assim, vamos checar se os 3 que estão crucificados já morreram, porque se não tiver morto, nós vamos quebrar as pernas deles. E quando você vai estudar, e eu achei um estudo maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, da crucificação, porque ele tem figuras mostrando exatamente aonde o prego, né, aquele cravo que eles usavam, grande como um prego, entrava, e exatamente a área que era posta, e o porquê era posta ali. Esse estudo explica exatamente o porquê e como, e por que era tão doloroso, por que tão doía. E algo que eu não sabia, talvez os irmãos saibam disso, mas eu não sabia, eu confesso. Eu não sabia que quem morria crucificado, na realidade, estava morrendo Isso. Por causa dos órgãos do abdômen, por causa da pressão. E aí, o que acontecia? Se eles deixassem... Tinha vezes que quem estava crucificado lá, aquela morte horrível, de humilhação, às vezes levava mais de um dia para morrer. Por quê? Porque eles, às vezes, tinham... Não sei se vocês já estudaram, tinha tipo uma madeira assim embaixo, onde eles apoiavam o pé para prender o pé ali. E eles ficavam numa posição que eles conseguiam lutar pela vida. Porque se eles conseguissem apoiar o pé e erguer, voltar o corpo para estender o corpo, eles morreriam mais lentamente, porque eles estavam lutando para não morrer. Porque aí eles ficavam ali tentando viver. Só que quando era quebrada as pernas, quando chegava e quebrava, eles não tinham mais esse apoio. Então o corpo fazia o quê? Despencava. E quando despencava, eles morriam mais rápido. Então é por isso que chegaram para Pilatos e falaram, olha, é Páscoa, está chegando o tempo. E nós precisamos checar que se eles já morreram, porque se não morrer, nós temos que quebrar as pernas deles para eles morrerem mais rápido. Porque na realidade a crucificação era uma morte lenta e cruel. Se você ver esse estudo, você chora, porque o que Jesus passou ali é muita dor, na realidade. E o Senhor falava comigo, vamos checar essa morte, sabe por quê? Porque Pilatos, nesse texto que nós vemos, manda checar os mortos. E diz a palavra que ele chega, todos sabem que 2 foram crucificados com Jesus. Então eles chegam no primeiro, e eles veem que eles veem que aquele homem ainda estava vivo. Presta atenção comigo. Ele estava na cruz já. Ele já estava crucificado. Mas ele estava lutando pela vida. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Tem coisas que nós estamos cravando no lugar certo. É na cruz mesmo. Só que essas coisas que nós estamos colocando lá na cruz ainda estão lutando para ficar vivo. Não está morto ainda, está crucificado. E aí Pilatos fala, então checa lá. E os soldados vão checar o primeiro. Está vivo, está respirando. Então vamos quebrar as pernas dele. Eles quebram as pernas dele. E quando quebram as pernas dele, o que acontece? Morre. Aí eles vão, eles deixam Jesus por último. Eles vão no outro, que estava lá do outro lado. Eles chegam lá e o que acontece? Ele ainda está vivo. Ele estava na cruz também. Ele estava pregado na cruz, mas ainda estava vivo.
E o que na sua área, o que na sua lista, o que na sua vida já está lá na cruz, ó, mas ainda está lutando para ficar vivo. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, mas nós não estamos fazendo como Jesus fez. E a palavra do Senhor diz que Jesus rendeu o seu espírito. Aí eles chegam no outro e aí eles detectam que, ó, ele foi crucificado, ele foi açoitado, fez tudo que tinha que fazer para ele morrer, mas ele não morreu ainda. Nós vamos fazer o quê? Quebrar as pernas. Eles quebram as pernas. Só que Deus, Jesus é tremendo. Jesus é poderoso. Jesus é santo. E a morte que ele quer é igualzinha dele. Porque quando chegaram para checar Jesus, adivinha o que tinha acontecido? A palavra do Senhor diz que ele já estava... Verso 33. Já estava morto e não lhe quebraram as pernas. Todos nós talvez sabemos que esse versículo foi para se cumprir o que diz em Salmos, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Mas o que eu quero fixar nessa noite é porque no mesmo capítulo, no versículo 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando eles chegaram em Jesus, Jesus não estava lutando para ficar vivo. Jesus não estava relutando. Jesus rendeu o espírito. O que é render? É entregar. Para nascer, canto. Para se cumprir que ninguém tomou dele, mas ele entregou. Porque ele quis entregar. E as áreas da nossa vida que precisam ser mortas, talvez está crucificado, mas não morto. E o Espírito Santo hoje quer te perguntar: o que está crucificado, mas não está morto ainda? Sabe por quê? Porque não rendeu totalmente ao Senhor. Eu me esforço. Eu já estou crucificado, já estou aqui sofrendo, já estou aqui jejuando. Mas ainda você está resistindo. Mas ainda aquela área, aquela situação, seja o que for que você colocou diante do Senhor que precisa morrer, vira e mexe, está vivendo. Vira e mexe, está mexendo. Vira e mexe, está lá ali lutando para tornar a viver. Eu não quero morrer agora. Me dá mais umas horas. Me dá mais umas horas para eu não morrer. E o Senhor está dizendo, não adianta estar crucificado e não morto. Precisa morrer. E essas áreas que quando você estuda sobre demônios, tem demônios que eles são teimosos, que eles resistem. Você tá lá mandando sair, ele, não vou sair. Aí, mas debaixo da autoridade do nome de Jesus não há demônio que resista. Mas a carne, você não tem como falar, morre em nome de Jesus, não. O demônio, a gente fala, sai agora em nome de Jesus. Você não... Ei, se submeta ao nome de Jesus. Agora a carne, de quem é a carne? É minha carne, não é? Eu é que tenho que entregar. Eu é que tenho que render. Eu é que tenho que colocar lá e falar, agora, Senhor, eu entrego tudo relacionado a essa área. Sei lá qual é a área, mas eu posso dar um exemplo aqui, alguma área. Vou pôr a ofensa. Eu entrego essa área, eu rendo essa área. E tudo que vai com ela, eu entrego também. Tudo que está aqui com ela. Tudo. Tudo que age junto com a ofensa, eu estou rendendo a ti. Eu estou na cruz e eu estou para morrer.
Você pode dizer isso para Jesus? Jesus, eu tô na cruz e eu tô para morrer mesmo. É para morrer essa área. É para ser aniquilada essa área. É para nunca mais essa área chegar a se levantar de uma tal forma que já não viva mais Cristo e viva eu naquela área. Que área é essa que está sendo crucificado, mas não está morta? O que está lá pendurado, mas não está morto? Será que tem algo ainda resistindo para morrer mesmo? Estando cravado na cruz? Que ainda talvez, só talvez, está precisando de um golpe final? Precisando de algo? Será que foi morta como Jesus ou está lutando pela vida como os outros dois crucificados com Jesus? A diferença está bem aqui. Tem coisas que nós vamos conseguir entregar ao Senhor sem resistência. Mas tem coisas que não vão querer morrer em nós. Não quer morrer de jeito nenhum. Ela fica até crucificada na cruz por um tempo, mas ela dá um jeito de se erguer, ela dá um jeito de ainda permanecer vivo, porque não quer morrer. Então o Senhor está dizendo, agora é a hora de render a morte. Talvez o Espírito Santo já falou aí na sua mente, aí no seu coração, já colocou aí no seu espírito. O que hoje ainda você precisa fazer a oração? Eu rendo totalmente isso para a morte, Senhor. Porque se às vezes você não entregar, não vai morrer, vai ficar lá crucificado. E vai ficar lá agoniando, não sei quantos dias, não sei quantas horas, mas não vai morrer. E como eu sei? Como, Pri? Como que eu sei que aquilo está morto em mim? Como que eu sei? Meu Deus, já jejuei 40 dias. Aí já fiz mais um lá, só para make sure que tá morto de vez mesmo. Mas como é que eu sei que dali a pouco não vai aparecer vivinha aquela área de novo, e de novo, e de novo? Abre comigo em João. Nós estamos só em João hoje. 3. Trinta. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. A questão toda é quanto menos do eu atuando em mim, é mais de Deus, certo? Esse é o lógico. Então, como é que eu sei que aquela área da minha vida está morta? Está diminuída, está aniquilada. A consequência disso é sempre o quê? Se morreu, se está morto, presta atenção. Se essa área que você entregou está morta, o que acontece? Quem cresce é o Senhor. Sabe quem que cresceu nessa área? Cristo. Ei, é necessário que Ele cresça e eu diminua. É necessário que eu me diminua para que Ele cresça. É necessário que eu morra para que Ele apareça. Como é que eu sei que essa área da minha vida está morta? Porque sabe quem apareceu naquela área? Jesus. Jesus está lá. E você vai ser testado naquela área, só para te avisar. Aquela área você vai ser testado, igual eles vieram checar. Deixa eu ver se está morto aqui, ó. Deixa eu ver, morreu, não morreu. Quebra as pernas. Jesus, mortinho. Vai vir o teste. E no teste você vai saber, ei,
tá morto. Sabe por quê? Porque eu diminuí e quem cresceu naquela área foi Jesus. Quem cresceu foi o Espírito Santo. Quem apareceu não fui eu. Quem apareceu naquela área foi Jesus. Igual a ilustração que eu fiz aqui com a irmã Jean. A ofensa veio, só que eu já morri. Eu tô mortinha, não doeu mais nada. Porque a gente fala assim, eu não tô ofendido, só chateado. Se você chateou é porque você ofendeu. Se você entristeceu com o jeito que a pessoa falou, você ofendeu. Se você achou que não deveria ter feito aquilo, é porque você ofendeu. Se você achou isso ou achou aquilo, é porque você ofendeu. Cristo não tá lá ainda, quem tá lá ainda é você. Só que sabe quando você sabe? Sabe quando você sabe que morreu, tá mortinho, ô glória, tá mortinho porque eu passei no teste. Ei, vem cá, irmã Jean. A ofensa veio, ele achou, abaixou, que eu ainda tava viva. Só que quando a ofensa veio, sabe quem que a ofensa acertou? Jesus, porque eu tô mortinha aqui, Jesus bateu nele, não foi em mim, doeu nele, não doeu em mim, porque quando não dói em mim, eu não preciso me justificar. Meu Deus. Aleluia. Arabaço. Perecanta, arabaço. Carabaxi, canto, ya. E hoje eu vim trazer uma resposta. Eu vim trazer resposta. O Senhor está dizendo, se está morto, não está vivendo mais você lá. Porque você já sumiu. Quem está lá sou eu, Jesus. E é por isso que eu creio que o Espírito Santo me deu essa palavra. Porque ele está dizendo duas coisas nessa noite. Vai vir alguém para checar. Deixa eu ver se a Priscila morreu mesmo. Deixa eu dar uma cutucadinha aqui nas pernas. Vai vir o tempo de checar. Só que quando checar, hoje o Senhor está falando a segunda coisa. Ei, sabe o seu jejum? Sabe a sua oração? Se você morreu, se você se entregou, você rendeu a Ele. A mensagem mais forte que eu posso dizer da minha vida nesse ano de 2025 foi quando o Senhor pediu para mim, abre mão dos seus direitos. Essa foi a mensagem mais forte para mim. Sabe por quê? Eu tenho direito de algumas coisas, como ser humano, eu tenho direitos. Mas o Senhor falou para mim, se você não rendeu o direito, porque quando você sofre uma ofensa, você tem o direito de se explicar, você tem o direito de questionar quando você não gosta de uma coisa, não é verdade? Você como cidadão da terra, você não tem direitos de expor algo, você não tem direito, a pessoa me ignorou, vou ignorar também. Eu tenho direitos. Quando o Senhor falou comigo, abre mão do seu direito. Como? Abrir mão do direito? Porque se você não... Esse abrir mão do direito é o render. Entende? É o render. Eu rendo a vida, eu rendo o direito, eu rendo tudo. A ofensa chegou, mas eu rendo a ti o direito de me entristecer, eu rendo a ti o direito de querer questionar, eu rendo a ti o direito de dar resposta, eu rendo a ti de justificar, eu rendo a ti, eu provar que não é aquilo, eu rendo a ti o meu direito, eu estou rendendo porque é para minha morte. E quando eu morrer nessa área, morto se justifica? Você já conversou com algum morto lá no velório? Por que você foi morrer agora? Não era pra você morrer. Por que você estava dirigindo nessa velocidade? O morto responde alguma coisa pra você? Morto não responde nada, porque ele rendeu o direito, ele não entrega mais nada, ele não quer saber de nada. Por quê? É injusto isso? Não é injusto. Porque você diminuiu, você morreu, e quem está vivendo em você é Cristo. E é Cristo quem te justifica. Porque deixa eu te falar... Isso não quer dizer que nós vamos ser feitos de bobo, vamos fazer o que quiser com a gente, não.
Porque se Cristo está na minha frente, se Cristo é quem justifica, se Cristo é que está vivendo naquela área, é Ele que vai impor alguma coisa. É Ele que vai cobrar alguma coisa. E quando Ele cobra na hora certa, da maneira certa e do jeito certo. O que Ele quer, o que Ele é, Ele quer que crescer em nós. Porque é Ele quem quer aparecer ao invés de nós. E esse é o segredo da morte. Porque o morto não se incomoda. O morto não sente a dor da rejeição. Mas quando alguém te rejeita e Cristo está em você, e já não vive mais você, mas Cristo vive em você, quem eles estão rejeitando? Quem eles estão rejeitando? E Jesus Cristo, Ele levou aonde? Toda rejeição, toda dor, toda tristeza, toda ofensa, toda enfermidade. Ele cravou ela aonde? Ele cravou naquela cruz e Ele derramou o sangue dele. E o sangue dele é quem purifica, o sangue dele é quem justifica, o sangue dele é que entra e que limpa, que transforma. É o sangue dele que tem poder de purificação, meu Deus. É o sangue dele que tem poder de redenção. E sabe, tem uma música muito antiga que foi muito famosa, cara, aquela da Kim Walker, que fala, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Como é que é em inglês? Mas fala assim, em português eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Hã? Sim, mas essa parte que ele fala assim, ele me ama tanto, ele já fez tanto por mim, se ele está vivendo em mim, eu não tenho mais tempo para perder com essas coisas. E sabe o que são essas coisas diante do Senhor? Desculpa a palavra, mas sabe o que são? São coisas medíocres. São coisas tão pequenas, porque Ele já levou lá naquela cruz toda ofensa, toda dor, toda necessidade. Para nós é tão grande, para nós é tão difícil. Meu Deus, como é difícil matar a carne. A carne tema para viver, a carne tema. Aí você tá quase morrendo, ela tenta levantar de novo, fala, não, mas talvez... Não. Mas aí quando você tem a mente de Cristo, você entende, você não tem tempo para perder com ressentimentos, você não tem tempo para perder com coisas pequenas, porque você tem um Cristo vivendo em você. Você pode imaginar, sinceridade, você sendo um com Jesus? Quais seriam os seus pensamentos? Você consegue imaginar sinceridade? No seu dia normal lá, as mães aqui, as mulheres lavando a louça, limpando a casa, criança gritando, outro fazendo cocô, e aquela barulheira, e aquela brigaiada, e você é um com Jesus. Você acha sinceramente qual seria o pensamento de Jesus? O que Ele esperaria de nós naquele momento? Perfeição é só com Ele. Quando nós estamos um com Ele, nós desaparecemos e é Ele quem aparece. Porque eu diminuo, Ele cresce. Porque Ele cresce, é Ele quem aparece. É por isso que quando ofendido eu não sinto mais nada. Porque você me ofendeu, mas porque eu já morri, eu já diminuí, eu já me escondi em Deus, então vocês não estão mais me ofendendo, porque eu já não existo, quem existe é o Senhor. E quando Jesus cresce em nós, sabe o que começa a aparecer em nós? Igual eu falei, um com Jesus. Se é Jesus, o que você acha que vai aparecer nas nossas vidas? O fruto do Espírito Santo. Se Ele está aparecendo, sabe como você sabe que você está mortinha naquela área? É que o fruto chegou no lugar dela. O fruto está lá, você nem precisou fazer esforço, porque Ele chegou lá. Então, se o Espírito Santo está lá, se Jesus está lá, é o fruto dele que vai aparecer.
De vez ofensa, vem o amor. Ao invés da palavra dura, vem a palavra branda. Meu Deus, quando você está mortinho naquele local, aparece o quê? Os dons começam a fluir com mais facilidade. Quando você está mortinha naquele lugar que você diminuiu e ele cresceu, porque quando mais ele crescer, a presença dele começa a aumentar. Quando a presença dele cresce, o poder chega. Quando a presença dele aumenta, o poder se manifesta. Então, te respondendo nessa noite, como que eu sei que eu não estou simplesmente cravado na cruz? Essa área não está somente controlada lá, cravada, não consegue nem mover do lugar, mas não morreu. Como que eu sei que ela morreu? É porque Cristo chegou naquela área. Ele é quem está aparecendo ali. E quando ele aparece, o fruto do Espírito Santo aparece. O poder do Senhor Jesus aparece. Os dons se manifestam. A glória dele enche. E o mover dele começa a acontecer na sua vida. Vamos se colocar de pé nessa noite? E é por isso que eu quero dar o título dessa mensagem. Meu Deus. Minha letra ficou... Não apenas crucificados, mas totalmente mortos. E nessa noite nós vamos orar juntos, aqui neste altar, porque o Senhor está dizendo que está valendo a pena todo o nosso sacrifício. Está valendo a pena todo o nosso jejum. Se você não enganjou ainda nessa visão, eu te convido a enganjar nessa visão. De se render. Porque se você falar pra mim que você não tem nada pra morrer, é porque você tá precisando morrer muito. Aí é que você tá precisando morrer, porque todos nós temos áreas pra morrer. E eu estou aqui pra dizer isso, não é pra apontar o dedo. É pra dizer que eu tô no mesmo barco que vocês. Eu estou morrendo junto com vocês. Eu estou entregando junto com vocês. A minha carne também está resistindo da mesma maneira. Mas nós somos mais vitoriosos naquele que nos chamou. Ele é poderoso para cumprir a vontade dele estabelecida. De nos tornarmos um com Jesus na nossa vida. Então vem até o altar nessa noite. Nós vamos fazer o nosso círculo aqui. Se puder pôr para mim... o irmão né, tá aqui. Pode tocar aquele... Que ele cresça e eu diminua? E que nós passamos nessa noite, através da ajuda do Espírito Santo, declararmos ao Senhor: Senhor, eu quero render totalmente. Todas as áreas que eu coloquei na minha lista, eu quero render totalmente a Ti, Senhor. Porque ainda tem áreas que eu estou vivinha lá, é eu que estou aparecendo, não é o Senhor. E eu quero diminuir para que Tu cresças, para que Tu apareças. Justificar, aquele que vai lutar por mim, que vai guerrear as minhas batalhas. Nós queremos declarar nessa noite, começa a declarar para Ele: Senhor, sim, venha o Teu reino, seja feita, estabelecida a Sua vontade. Senhor, nos ajuda a sermos um nessa noite, nos ajuda nessa caminhada ao Calvário, Senhor, de morte e morte de cruz, Senhor, que nós venhamos, Senhor, crucificar, não somente crucificar, mas entregar e render como o Senhor Jesus rendeu e entregou e morreu, foi morto. Ele deu o último suspiro, Senhor. Que nessas áreas que nós estamos lutando para morrer, Senhor, a nossa carne venha dar o último suspiro.
Meu Deus, que seja o último suspiro dela e seja entregue à morte, para que nós venhamos, Senhor, ver o Senhor crescer nessa área nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem todos aqui para frente, vem juntinho, não se preocupa não com a transmissão, vem mais juntinho, a gente precisa estar junto. Nós estamos sofrendo junto e nós vamos nos regozijar junto, vem, irmão? Vem todo mundo. Vamos todos estar juntos, vamos nos entregar junto. Ei, eu também estou morrendo, você está morrendo, eu também. Nós estamos sofrendo todo mundo junto. Só que o Senhor quer ter certeza que você está aniquilando mesmo, que você está entregando mesmo, que não está ficando nada, porque é Ele que quer viver em você, é Ele que quer aparecer em você. Canto, porque igual eu falei, eu creio que o Espírito Santo vai começar a dar sonhos. Teve uma irmã Patrícia, chegou para mim e falou: Pri, eu tenho certeza que o avivamento está chegando. Eu falei: eu creio, porque eu também sinto. O barulho dele já está chegando. Sabe por quê? Porque a igreja atendeu ao chamado de morte. Porque aí, se ele crescer nessa igreja, se ele crescer, não vai restar nós. Então, quando não restar carne, não restar ser humano, só restar a presença, não tem como não fluir o Espírito Santo de Deus no nosso meio. Se você quiser fazer essa oração de rendição comigo e pedir ao Espírito Santo, me mostras. Espírito Santo, revela quais áreas da minha vida, Senhor, que eu crucifiquei, mas não foi rendido, não deu o último suspiro naquela cruz. Pode cantar, irmão. Qual é a área da minha vida, Espírito Santo, que eu crucifiquei, mas não foi rendido totalmente? Não foi? O que não foi rendido ainda totalmente? Porque eu preciso dar o último suspiro naquela cruz. Espírito Santo, vem com a tua revelação. Espírito Santo, vem com a tua revelação. Espírito Santo, vem com a tua revelação e mostra as áreas que já estão mortas. Mostra as áreas, Senhor, que é a tua presença, que é o Senhor que está vivendo ali, não mais eu. Espírito Santo, nós clamamos por ti. Porque nessa caminhada de morte, Pai, não tem um que é melhor que o outro. Porque nós não estamos aqui para analisar o que o outro precisa morrer, mas nós estamos aqui para analisar o que eu preciso morrer, o que está dentro de mim que precisa morrer. Espírito Santo, capacita-nos, nos ajuda a chegar até o fim desse processo, nos ajuda a chegar nesse processo. Você pode dizer ao Espírito Santo: me dá mais de ti para que eu chegue até o final desse processo. Me dá mais de ti, da tua presença, para que eu chegue até o final. E que cada área da minha vida que precisa ser morta naquela cruz, dê o último suspiro hoje, dê o último suspiro amanhã, que dê o último suspiro até esse final desse jejum. Espírito Santo, nos capacita nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Esse momento a pastora Priscila vai passar, ela vai estar te ungindo. E a unção nessa noite é uma unção de capacitação para que você possa se render. Muitos de nós estão nesse período de jejum, muitos de nós estão
orando e muitos de nós aumentamos o tempo do jejum também. E nesse tempo é o tempo para você se render. E existe um momento que nós precisamos ter a capacitação do Espírito Santo mesmo, do Senhor nos ajudando a entregar totalmente, entregar tudo. Não entregar em parcelas, não entregar em pedaços, em partes, mas entregar tudo. E o Senhor vai te falar, não vai ser o pastor Douglas, não vai ser a pastora Priscila, o pastor Daniel, a pastora Gel, mas o Espírito Santo de Deus vai te mostrar onde você precisa entregar. Nas suas orações particulares, Ele vai te mostrar. E o fato dele estar te mostrando é porque Ele quer aparecer em você. Ele quer que essa área morra para que Ele possa aparecer aí. Aleluia, Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Ah, Espírito Santo, o Senhor conhece cada um que está aqui, Pai. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece, Senhor, cada aflição. Aliás, o Senhor conhece cada oração que é feita lá no quarto, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece o que passa dentro de nós. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor esquadrinha o nosso ser. E não existe lugar que nós podemos esconder, Senhor, onde o Senhor não está. Deus, o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Ah, Espírito Santo, eu te peço nesse momento. Começa a trazer nas mentes agora, começa a revelar para cada um. Começa a mostrar para cada um, Senhor, aonde são as áreas que precisam ser de mortificação. Espírito Santo de Deus, eu te peço também, vai fortalecendo cada um para esse processo. Meu Deus, vai dando força, Senhor, vai dando capacitação, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para o processo, Senhor, de mortificação. Senhor, porque como foi cantado aqui, Senhor, quando nós diminuímos, ó Pai, o Senhor tem a oportunidade de aparecer. Ah, Senhor, quando nós nos tornamos pequenos, ó Deus, o Senhor pode manifestar, Senhor, a Tua glória em nós. Ah, Senhor, da mesma forma que o Senhor manifestou a Tua glória na vida de Moisés, a Tua palavra diz, Senhor, que o rosto dele resplandecia, Senhor. É esse nível, Senhor, de presença que nós queremos sentir. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu clamo, Senhor, que o Senhor possa entrar nessa peleja por nós, ó Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que quando Paulo estava a caminho de Damasco, ah, Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que ele estava naquele momento matando os cristãos. Ele havia terminado de matar Estevão, ajudar na morte de Estevão, ó Pai. Ele vai a caminho de Damasco, Senhor, e ele vai procurar matar mais cristãos naquela província, Senhor. E a intenção de Paulo e daqueles soldados era eliminar os cristãos, era matar eles, era consumir com eles e extirpar o evangelho da face da terra. Essa era a missão de Paulo. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que ele teve um encontro ao caminho de Damasco. E quando o Senhor se apresentou para ele, Senhor, Paulo pergunta: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu assim: eu sou aquele a quem você está procurando. Eu sou aquele a quem você está buscando. Paulo não disse, Senhor, o Senhor Jesus não disse para Paulo que Paulo estava perseguindo os cristãos, mas o Senhor Jesus disse que Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. Ah, Senhor, que seja assim conosco, Senhor. Ah, Senhor, que quando nos perseguirem, Senhor, o Senhor apareça. Quando nós passarmos situações da vida, o Senhor apareça. Que o Senhor seja a nossa justificativa, Senhor. Que o Senhor seja aquele que nos justifica, Senhor. Que o Senhor seja aquele que cuida dos nossos direitos, ó Pai. Ah, meu Deus, nós precisamos nos entregar totalmente sem reservas, ó Deus.
Assim como Jesus entregou lá na cruz do Calvário sem reserva nenhuma, Pai. Ele entregou o Espírito, Senhor. O Senhor nos ajuda, Senhor, a entender isso. Nos ajuda a entender, Senhor, que para a sua glória ser manifestada na nossa vida. Ah, Senhor, nós não podemos estar misturados, porque o Senhor é um Deus que não reparte com ninguém a sua glória. O Senhor é um Deus, ó Pai, que não reparte a sua glória com carne nenhuma. O Senhor é um Deus que não reparte a sua glória com criatura humana, com criatura carnal. E se nós queremos a sua glória sendo manifestada no nosso meio, Senhor, nós precisamos mortificar a carne. Senhor, e que o Espírito venha estar vivificado, Senhor. Porque o Senhor só vai manifestar a sua glória através do nosso Espírito, Deus. Porque o Senhor não lida com carne, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos dá capacidade, Senhor. Nos capacita, Senhor. Senhor, se nós realmente queremos ver a Tua glória, se nós realmente queremos viver milagres, se nós realmente queremos ver maravilhas, Pai, e quando eu digo maravilhas, eu estou dizendo do cego ver, do coxo andar, Senhor, de órgãos crescerem, Senhor, automaticamente, de doenças serem expelidas, ó Pai. Se nós queremos viver esse nível, Senhor, nós precisamos desfazer de nós, ó Deus. Porque a Tua glória nunca vai ser compartilhada com ser humano nenhum, Pai. Ela é só Tua. A Tua glória nunca vai ser compartilhada, Senhor, com carne nenhuma, Senhor. Ela é só Tua, Pai. Aleluia, Senhor, nós queremos, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado através de nós. E porque nós queremos isso, Deus, nós pedimos hoje a mortificação da nossa carne, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade. Sabe algo que o Espírito Santo está falando? Se creres, verás a glória de Deus. Ei, esse caminho para a morte é para você crer mais. Creia e verás a glória do Senhor chegar. Você crê, creia, fala para o Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a crer, me ajuda a crer, porque eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua presença, eu quero ver o seu mover no nosso meio. Creias e verás a glória de Deus. Toda vez que tiver difícil nesse caminho de morte, lembre, creia, porque eu vou crer, porque eu vou ver a glória de Deus se manifestar. Nós precisamos crer que está valendo a pena esse caminho, porque a glória dele está chegando. E o meu espírito, ele treme por dentro, porque está chegando a hora de nós vivermos o sobrenatural. Toda vez que vem opressão na terra, toda vez que vem perseguição na terra, o avivamento está chegando, porque sem avivamento a gente não consegue suportar, mas com o avivamento nós vamos conseguir, porque a glória do Senhor, Ele vai encher essa casa, a glória do Senhor vai encher a sua vida, a glória do Senhor vai encher a Bethesda, a glória do Senhor vai encher Marlboro. Nós vamos ser uma chama acesa na cidade de Marlboro, em nome do Senhor Jesus. Creia em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a Priscila estava ministrando, o Senhor estava me levando ele na passagem de Paulo, né? O Senhor Jesus, o próprio Jesus, se manifestou enquanto os cristãos eram perseguidos. O próprio Jesus defendeu a causa. O próprio Jesus falou, não, você não está perseguindo a eles, vocês estão me perseguindo. Porque na realidade eles tinham Jesus na vida deles. E que nós possamos ser da mesma forma, né? Quando nos acusarem ou quando alguma coisa acontecer em relação a nós, nós possamos entender que é Jesus que vai se levantar, é Jesus que vai aparecer. E uma outra coisa que o Senhor falava muito forte comigo é sobre a glória do Senhor. Nós queremos ver a glória de Deus. Deus, Ele não vai compartilhar a glória com a carne, com a coisa humana que há em nós, né? Porque o contato do Senhor conosco é através do Espírito. Então você pode observar, muitas das vezes nós buscamos a glória de Deus. E se nós realmente queremos que o Senhor manifeste a glória dele, nós precisamos diminuir. Só diminuindo que Deus manifesta a glória. Você pode